Então, na aula passada, nós terminamos falando sobre o mecanismo de ação dos glicocorticoides, que é principalmente genômico, ou seja, o glicocorticoide, por ter características lipofílicas, ele atravessa a membrana plasmática da célula, ele se liga a receptores citoplasmáticos e esse complexo glicocorticoide mais receptor, ele vai regular a expressão de diversos genes, se ligando no promotor desses genes e regulando quando e quanto desse gene vai ser expresso. Entretanto, não existe apenas esse mecanismo de ação, e esse mecanismo de ação também é dependente da dose e do tempo do início de ação, como nós podemos ver nesse slide. Nesse slide nós podemos ver que em doses baixas, e o que é que significa doses baixas de glicocorticoide? Significa uma dose menor do que 7,5 miligramas por dia, equivalente à prednisona. Então nessa dose, o único mecanismo de ação conhecido e aceito é genômico. Então nós podemos ver que quando aumentamos a dose, seja doses média, alta, muito alta ou pulsoterapia. E quanto são essas doses? A dose média é entre 7,5 e 30 miligramas por dia de prednisona, dose alta entre 30 e 100 miligramas, muito alta acima de 100 miligramas e pulsoterapia acima de 250 miligramas por dia. Então nessas doses média, alta, muito alta e pulsoterapia, nós temos dois mecanismos de ação aceitos, além do genômico. O genômico continua funcionando, mas nós temos um mecanismo não genômico dependente de receptor membranar, ou seja, o glicocorticoide consegue se ligar a alguns receptores na membrana plasmática de células, e isso produz uma alteração citoplasmática via segundo mensageiro que vai produzir efeitos farmacológicos também. Mas em doses média, alta, muito alta e também pulsoterapia, alguns efeitos não genômicos, eles independem de receptor. Eles produzem alterações fisicoquímicas na célula, e essas alterações fisicoquímicas é quem produzem o efeito farmacológico. Então vejam que, dependendo da dose, nós temos mecanismos diferentes. E também esses mecanismos dependem do tempo de início de ação. Os efeitos não genômicos que produzem alterações fisicoquímicas, eles são muito mais rápidos. São os primeiros que acontecem. Eles acontecem em segundos a no máximo 2 minutos. Porque dependem única e exclusivamente de alterações fisicoquímicas no ambiente celular. Mas as alterações não genômicas dependentes de receptor, elas precisam de um tempo maior, porque o corticoide vai se ligar no receptor de membrana, produzir o segundo mensageiro que vai produzir o efeito farmacológico. E para que isso aconteça, há necessidade de vários minutos. Em contrapartida, os efeitos genômicos são os mais demorados. Então, todos os efeitos que vão depender da expressão gênica, aqui no slide nós podemos ver 30 minutos, mas 30 minutos é considerado um tempo curto. Muitas vezes os efeitos genômicos demoram horas ou até dias. Entre os tecidos e sistemas alvos dos efeitos rápidos, ou seja, aqueles fisicoquímicos ou aqueles não genômicos dependentes de receptor, estão os tecidos muscular, o pâncreas, o coração, o tecido adiposo, o sistema imune e também o cérebro. Os corticoides, por exemplo, eles inibem a contração do músculo liso da traqueia, mas o mecanismo para a contração da musculatura lisa da traqueia é via ação rápida não genômica. E esse efeito não é bloqueado por antagonista de receptor de corticoide intracelular, o que comprova que os mecanismos de ação eles podem ser diferentes e eles são dependentes tanto da dose do glicocorticoide, e eles produzem esse efeito em tempos diferentes. Então os corticoides eles foram divididos aqui em 3 grupos. Essa divisão foi baseada nas características de tempo de meia-vida, atividade anti-inflamatória e atividade ou retenção, capacidade de reter
sódio e potássio. A prednisona e a prednisolona estão no primeiro grupo. Elas apresentam uma elevada biodisponibilidade oral, apresentam um tempo de meia-vida relativamente curto, apresentam atividade anti-inflamatória cerca de 5 vezes maior do que o cortisol. Essa atividade é considerada baixa e apresenta uma capacidade de reter sódio e potássio cerca de 30% a capacidade que o cortisol tem. Já a budesonida e a beclometasona estão no segundo grupo, apresentam uma biodisponibilidade oral muito baixa. Por essa razão, são utilizados em dispositivos inalatórios para o tratamento da asma. Apresentam também um tempo de meia-vida relativamente curto, ou seja, comparado à prednisona e à prednisolona, mas ao contrário da prednisona e da prednisolona, o budesonida e beclometasona apresenta uma atividade anti-inflamatória muito maior, cerca de 2 vezes maior a prednisona e a prednisolona e cerca de 10 vezes maior o equivalente à hidrocortisona ou cortisol. Não apresenta retenção hidrossalina. Já a betametasona e a dexametasona também apresentam uma biodisponibilidade oral relativamente alta, apresenta também um tempo de meia-vida bem alto, 8 horas para betametasona e 4 horas para dexametasona. Sua atividade anti-inflamatória é a mais alta de todas, cerca de 30 vezes aquilo que é apresentado pelo cortisol e cerca de 3 vezes aquilo que é apresentado pela budesonida e beclometasona. Também não apresenta nenhuma retenção hidrossalina e pode ser administrado por diversas vias, por via oral, parenteral e também por via tópica. Quais as indicações dos glicocorticoides? Eles apresentam atividade anti-inflamatória importante. Então, eles são adjuvantes em processos inflamatórios, seja processos musculares, sejam processos esqueléticos. Também podem ser utilizados para tratamento de alergias e adjuvantes também a anafilaxia, uma vez que eles reduzem o sistema imunológico. São adjuvantes na hanseníase, principalmente no processo inflamatório da hanseníase, assim como no processo inflamatório da pneumonia pneumocística. São adjuvantes na quimioterapia, porque eles são imunossupressores. Também são utilizados em doenças autoimunes, com essa função também na imunossupressão, e são utilizados na asma grave persistente e na aguda também, em função da diminuição dos leucotrienos. A sua posologia é variável, e essa variação vai depender de quê? Da gravidade da doença na qual está sendo tratada, da existência ou não de outras doenças, ou seja, de comorbidades, e do tempo que se pretende fazer uso. Aqui só lembrando do pico do cortisol. Importante lembrar do pico do cortisol porque os corticoides sintéticos devem ser utilizados em momentos na qual o cortisol endógeno esteja em baixos níveis de secreção, para que isso diminua ao máximo o bloqueio da secreção endógena de cortisol. Aqui nós podemos ver quais perguntas precisamos fazer antes da administração do glicocorticoide. A primeira pergunta é: tem certeza da doença de base? Essa doença de base é realmente uma doença inflamatória, uma doença alérgica, uma doença imunológica que há necessidade de utilizar um glicocorticoide? Essa é a primeira pergunta que se tem que fazer. O diagnóstico é um diagnóstico que indica a utilização de um glicocorticoide? A segunda pergunta é: a doença é grave o suficiente para justificar o uso de glicocorticoides, principalmente se o uso for prolongado? Porque nós podemos ver nessa videoaula que os glicocorticoides são extremamente importantes para várias doenças. Entretanto, eles trazem diversas reações adversas acopladas aos seus mecanismos de ação. Portanto, o uso de um glicocorticoide precisa ser muito bem pensado, porque ele poderá trazer consequências para o paciente. A terceira pergunta que devemos fazer antes da administração é: existe infecção ativa naquele paciente ou nós podemos afastar essa infecção? Isso é importante porque os glicocorticoides são imunossupressores e por eles serem imunossupressores, eles vão reduzir as defesas, eles vão reduzir os aspectos imunológicos, podendo agravar um quadro infeccioso. Nossa quarta pergunta é: diabetes
intolerância à glicose e hipertensão, elas foram afastadas? Também é importante fazer essa pergunta porque nós vimos que os glicocorticoides eles alteram o metabolismo da glicose. Pacientes diabéticos ou pacientes com intolerância à glicose podem se tornar diabéticos e pacientes hipertensos podem ter agravada o controle da sua pressão arterial. E a quinta pergunta, o paciente ele está no grupo de risco para osteoporose? Isso também é uma pergunta muito importante porque os pacientes que fazem uso de glicocorticoide por um tempo muito prolongado, eles podem ter agravadas a osteoporose, eles podem ter o metabolismo do cálcio e a proliferação de células responsáveis pela manutenção do tecido ósseo completamente afetadas. É importante fazermos essas 5 perguntas. E durante a administração, como é que devemos proceder com relação à administração? Primeiro, com relação à dose e à duração. Usar a menor dose possível. E o que é que significa menor dose possível? Significa que os efeitos farmacológicos foram atingidos, que os objetivos terapêuticos foram atingidos, mas sem causar reações adversas, ou essas reações adversas são bem toleradas pelo paciente. Também administrar pelo menor tempo necessário. Então, se o paciente está fazendo uso de um glicocorticoide para uma doença inflamatória, alérgica ou imunológica e o tempo necessário é apenas para controle, utilizar no tempo mínimo para que aquela doença seja controlada. Com relação ao horário, deve-se administrar, na grande maioria das vezes, dose única matutina. E nós vimos nessa aula que os glicocorticoides precisam ser administrados neste horário, principalmente por causa do seu ciclo circadiano. Eles apresentam elevadas concentrações pela manhã. Então, pela manhã, o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal já está naturalmente inibido. Consequentemente, o uso de um glicocorticoide exógeno não irá produzir nada diferente do que naturalmente já está acontecendo. Com relação à meia-vida plasmática, recomenda-se a utilização de glicocorticoides de meia-vida curta ou intermediária. Deve-se evitar ao máximo o uso de glicocorticoides com meia-vidas muito prolongadas, pois os efeitos adversos, todas as consequências advindas das ações dos glicocorticoides, eles podem ser maiores em glicocorticoides com meia-vidas muito longas. Com relação à via de administração, recomenda-se usar a via oral para administrar os glicocorticoides. Apesar de existir glicocorticoides em vias intramuscular e até tópica, essas vias muitas vezes apresentam instabilidade em relação às concentrações plasmáticas. Portanto, deve-se evitar essas vias, preferir sempre a via oral.